Segunda Crônicas 29, versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o furor da sua ira. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o furor da sua ira. Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Esta palavra veio ao meu coração essa semana, e parece até que é coisa nossa, né, irmãos? Agora me tem vindo ao coração, né? Tem às vezes que a gente fala, estou sentindo no coração de fazer alguma coisa, estou sentindo de buscar mais a presença de Deus, estou sentindo de orar mais, estou sentindo de ler mais a palavra de Deus. Parece, né, que é uma coisa que vem dos nossos corações, mas é uma palavra que o rei Ezequias fala para o povo de Judá. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, outra versão, que façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que assim ele desvie de nós o furor da sua ira. Irmãos, Ezequias assume um reinado que estava destruído. Ezequias assume um reinado que estava em um caos, uma nação que estava passando por crises em todas as áreas, porque o seu pai, que foi o rei Acás, foi um péssimo rei. Interessante que o seu pai, Jotão, foi um homem de Deus. O seu avô foi Uzias, que nós pregamos semana passada, um homem de Deus. Mas Acás, em vez de seguir o exemplo do seu pai ou do seu avô, ele preferiu seguir o exemplo dos reis de Israel. Lembra que eu falei aqui uns domingos atrás que todos os bons reis foram de Judá. Todos os reis de Israel eram reis ruins. Mas em vez de ele querer seguir o exemplo bom do seu pai, que era um homem de Deus, do seu avô, que era um homem de Deus, ele preferiu buscar referências nos reis de Israel, que eram reis maus, que eram reis ruins, que eram reis idólatras, que eram reis perversos, e ele foi buscar referência lá. Ele foi tão ruim, irmãos, mas tão ruim, que diz aí, no capítulo 28, versículo 27, e dormiu Acás com os seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Tão ruim que ele foi, que ele não foi sepultado no cemitério dos reis. Ele foi sepultado no cemitério comum, normal. Porque tem gente, irmãos, que às vezes é ruim, mas quando morre fica bom. Porque você vai no velório, aí a pessoa fala assim, a pessoa era um picareta, não pagava ninguém, devia para todo mundo. Nossa, fulano era tão bom, um cara honesto. Tão joia que era esse irmão, essa pessoa. Nossa, ele era de Deus mesmo. É como aquela historinha daquele velório, né, que começaram a elogiar tanto o defunto. Nossa, esse homem era um homem bom, amoroso, um pai dedicado, um marido atencioso. Aí a mãe fala assim, filha, vai lá ver se é teu pai mesmo que está lá no caixão. Porque tem gente, irmãos, que é ruim, mas quando morre fica bom. Mas não é o caso de Acás, que Acás foi tão ruim
que até morto foi ruim. Sepultaram ele num sepulcro comum, não num sepulcro real. Porque Acás não foi um bom exemplo de nada para Ezequias. Ele foi um rei péssimo, um mau exemplo. A Bíblia vai dizer aí no capítulo 28, no versículo 24, que ele fechou as portas da casa do Senhor. Ele escolheu, irmãos. Ele poderia escolher ser um bom rei, mas ele preferiu escolher ser um rei ruim, um rei idólatra, um rei que não se importava com Deus. E ele foi tão ruim que ele mandou fechar as portas do templo de Salomão. Não vamos precisar buscar Deus, eu sou o cara. Confia em mim que vai dar certo. Mas não deu certo, irmãos, foi ruim, foi muito ruim. Cuidado, irmãos, com esses pregadores da internet, que não falam diretamente. Fecha a porta da igreja. Fecha a porta da comunhão com Deus. Fecha a porta da oração. Fecha a porta da consagração. Porque os pregadores da internet pareciam o rei Acás, irmãos. Esse rei, ele foi tão ruim que ele deu um embromation na população. Olha aqui o pensamento de Acás. Vocês não precisam mais vir para Jerusalém para adorar a Deus. Vocês não precisam mais vir no templo de Salomão para buscar a Deus. Parece aí o que pregam na internet. Não precisa mais vir para a igreja para buscar a presença de Deus. Sabe o que eu vou fazer? Ele disse. Eu vou levar distrações para vocês. Em Jerusalém, eu vou colocar vários altares com ídolos, com deuses, para vocês me adorar. Então, vocês não precisam mais vir aqui em Jerusalém para adorar a Deus. Vocês podem ir aí mesmo onde vocês estão, adorar os seus deuses. E ele fez isso em Jerusalém, colocando em todos os cantos, e ele espalhou por todas as cidades de Judá. Lugares, altares, para que as pessoas, em vez de buscar o Deus de Israel, buscassem a deuses falsos, deuses perversos. A ponto, irmãos, para você perceber a maldade do rei Acás, que ele foi tão ruim, mas tão ruim, que ele fez, sabe o quê? Sacrificou alguns dos seus filhos a Moloque, ao Deus de Damasco. Tamanha ruindade. Imagina um pai pegar o seu filho e sacrificar a deuses. Ele fez isso. E Ezequias, talvez, vendo o que ele estava fazendo, a maldade que ele estava fazendo, afastando o povo da presença de Deus, afastando o povo de estar em comunhão com Deus, entregando aos deuses os seus irmãos. E ele foi vendo tudo aquilo que o seu pai estava fazendo, irmãos. E ele viu, e ele olhou, e ele analisou. Mas quando ele estava com 25 anos, o seu pai morreu, graças a Deus. E aí vai dizer o versículo 2, que nós lemos do capítulo 29. E fez Ezequias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera o seu pai, Davi. Mas o seu pai não era Acás, mas o Acás não era exemplo para a vida dele. Ele preferiu buscar, deixa eu ver aqui em Israel, aqui em Judá, quem foi o melhor rei. E ele foi e lembrou de Davi. Davi foi um bom rei. Davi, quando ele assumiu o reino, a primeira coisa que Davi fez: vou buscar a arca do Senhor, porque eu não quero reinar sem a presença de Deus. Davi, quando assume o reinado, a primeira coisa que ele fez foi buscar a arca de Deus. E ele usou Davi como seu pai, exemplo para ele de como reinar com Deus, de como ter uma vida com Deus,
de como ser um pai com Deus, de ser um patrão com Deus, de ser um marido ou uma esposa com Deus, de ser um filho ou uma filha com Deus, de ser um obreiro com Deus, de ser um crente com Deus, porque ele foi buscar referência de alguém que tinha algo de Deus para dar a ele, para que ele se firmasse e fizesse aquilo que agradasse ao Senhor. E ele foi, irmãos, e ele buscou fazer o melhor, porque ele queria fazer para Deus. Ele queria ser um homem segundo o coração de Deus. E ele buscou em Davi, um homem de Deus, para se espelhar, para buscar a presença de Deus. Porque se nós, irmãos, buscarmos referências boas, nós seremos boas pessoas. Se nós buscarmos referências de homem de Deus, de mulher de Deus, seremos homens de Deus e mulheres de Deus. Na sua profissão, se você quer ser bom, procure pessoas que são excelentes e busque copiá-las. Escolha bons exemplos. Porque você lembra de Pedro? Pedro, irmãos, quando estava lá, Jesus indo para a cruz, Pedro senta na fogueira ali, na presença daquela multidão, e as pessoas começam a olhar para Pedro. Você é um discípulo de Jesus, né? Não sou não. Não, mas você anda que nem ele. Não sou não. Não, mas você fala que nem ele. Não sou não. Irmão, perdeu a oportunidade, irmãos. Ele poderia falar, não, sou discípulo de Jesus mesmo, eu caminho com Jesus. Mas com medo, ele negou Jesus. Quando perguntam para você, você é crente? Que você fala, sou crente cheio do Espírito Santo. Ô glória, aleluia, ainda dá uma sapateada. Ou você fala assim, não, às vezes eu vou de domingo lá na igreja. Não, o meu pai, minha mãe vão na igreja, eu acabo indo junto, né? Não, irmãos, tem que ser que nem Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer conhecer Jesus? Anda comigo. Siga meus passos, que você vai conhecer Jesus, que você vai saber quem é Jesus. Paulo disse assim para Timóteo, porque Timóteo era um jovenzinho, um obreiro novo na casa do Senhor, mas ele estava pastoreando a igreja. Então Paulo chega para ele e vai dizer, Timóteo, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, porém, seja exemplo de fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na pureza e na fé. Se nós trazermos para nós, será que nós estamos sendo exemplos de fiéis, porque nós conhecemos a palavra, porque nós andamos na palavra, porque nós vivemos a palavra, porque nós temos uma conduta, um proceder diferente do mundo lá de fora? Será que a nossa palavra é diferente do mundo lá de fora? Falamos aquilo que edifica e não aquilo que desagrada o Espírito Santo? Será que nós estamos vivendo uma vida de amor, de fé, de pureza? Porque nós temos, irmãos, que ser referência, exemplo para fiéis. Quando eu me converti, aí você fica cheio, né, de buscar a presença de Deus, de querer ser cheio do Espírito Santo, de querer conhecer mais o Espírito Santo de Deus. Aí você começa a ler a Bíblia, você fica naquela fome, e você começa a ler a Bíblia, não entendendo nada, mas você quer ler a Bíblia, e você vai lendo, e você vai lendo. Aí eu cheguei na igreja, colei do lado do diácono Renatinho, hoje pastor. Diácono Renatinho morava na igreja, ele era o caseiro da igreja. Colei no Renatinho. Onde o Renatinho ia, eu estava junto. Saía do serviço, ia para a igreja, dormia na igreja, às vezes lá, junto com ele. Acabava o culto de sexta, porque de manhã, sábado de manhã, tinha consagração.
Aí eu já dormia na igreja lá, nós orávamos, às vezes o pastor Falso ia lá também, a gente orava na sexta-feira de noite depois do culto, acordava cedo e já ficava lá, irmãos, para buscar a Deus na consagração, e eu colando no Renatinho, levava ele de sexta, às vezes de sábado, para comer pizza, para comer esfirra, e isso, irmãos, me ajudou, porque ele me ajudou, tinha dúvidas, perguntava para o irmão Renatinho, e ele tirava minhas dúvidas, a gente orava junto, buscava Deus junto, porque é bom, irmãos, você caminhar com pessoas de Deus, andar na presença de Deus, irmãos, e para ele, Davi foi esse exemplo, a Bíblia é cheia de exemplos de homens de Deus, irmãos, quando eu leio a história de Moisés, arde meu coração, que eu falo, nossa, como Moisés conheceu Deus, andou com Deus, você olha para a história de José, passando tudo o que ele passou e continuando sendo íntegro na presença de Deus, você olha para a vida de Daniel, tudo que ele passou, mas ele não se contaminou com as coisas do mundo. Estava na cova, irmãos, mas nada puderam fazer com ele, porque Deus estava guardando Daniel na cova dos leões. Porque ele era um homem que tinha comunhão com Deus, que orava de manhã, que orava de tarde, que orava de noite. Era um homem que andava na presença de Deus, um homem que andava nas coisas espirituais. Nós vamos olhando para a palavra e vai vendo, irmãos, pessoas que andaram com Deus e fizeram a diferença. E nós sabemos que Deus ainda nos dias de hoje conta comigo, com você, para que sejamos exemplo para pessoas que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de uma saída, que as pessoas possam achar em nós exemplos para viver com Deus, para andar com Deus. Para que elas possam falar, eu quero ser um homem de Deus como o Renan é um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus como a Rutinha é uma mulher de Deus. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que possa andar numa linha com Deus, buscando a presença do Senhor. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. Ezequias foi o rei que mais confiou em Deus. Porque ele buscou a referência certa, porque ele buscou um exemplo bom, um exemplo que glorificasse ao nome do Senhor. Quando o pai dele morre, ele está com 25 anos, e ele agora vai assumir o reinado de Judá. E ele então vai se espelhar em Davi. Davi foi buscar a arca, antes de começar a reinar, e foi o melhor rei, porque colocou Deus na frente. Não, então também eu quero buscar Deus. Eu vou buscar Deus também. Só que ele entendeu uma coisa, ele como rei, não poderia entrar no templo. Lembra de Uzias, que ficou leproso porque foi queimar incenso, coisa que era do sacerdote? Era o avô dele. Não, eu não vou fazer tamanha loucura. Não, eu não posso fazer isso. Eu quero abrir a porta da igreja novamente para que o povo possa voltar para Jerusalém para adorar a Deus, mas eu não posso fazer isso. E aí ele foi buscar um conserto para o povo de Judá. Interessante que ele não buscou um conserto nas ruas da cidade. Não buscou um conserto no exército. Não buscou um conserto nos hospitais, na saúde. Não. Eu vou buscar primeiramente consertar o que está quebrado, que é a minha comunhão com Deus, que é o meu relacionamento com Deus, que é o relacionamento de Judá com Deus, porque nós fizemos algo que desagradou a Deus, mas nós vamos restaurar. Mas como eu sou rei, eu não posso fazer isso, mas eu sei quem pode, o sacerdote e os levitas. E aí ele vai buscar, irmãos, porque ele quer abrir a porta da igreja, ele quer restaurar as portas da igreja, e aí ele vai então fazer uma restauração. Veja aí o versículo 5, diz assim, do capítulo 29, e lhes disse, ouve-me, ó levitas,
santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Os primeiros, irmãos, nós falamos isso aqui de manhã, os primeiros a buscar a presença de Deus têm que ser os obreiros. Os primeiros a se santificarem têm que ser os obreiros. Os primeiros a estarem em oração têm que ser os obreiros. Por quê, irmãos? Porque Deus nos deu uma medida para nós nos santificarmos, para buscarmos a presença do Senhor, para que Ele possa vir restaurar a sua presença, a sua comunhão com Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós queremos consertar a família, nós queremos consertar a casa, nós queremos consertar a saúde, nós queremos consertar as finanças, mas a nossa prioridade tem que ser consertar o nosso altar com Deus. A nossa comunhão com Deus é a primeira coisa que precisa ser consertada. E Ele vai dizer aqui para os obreiros: obreiros, santificai-vos. Santificai-vos, porque nós vamos restaurar o templo do Senhor. Santificai-vos, porque nós vamos abrir as portas da casa do Senhor. Abra as portas do teu coração nesta noite, para que o Senhor possa entrar, porque quando o Senhor entra, Ele restaura a casa, Ele restaura as finanças, Ele restaura a família, Ele restaura o ministério, Ele restaura a vida espiritual, porque se Deus é a nossa prioridade, se Deus está na nossa frente, Ele é Deus que pode restaurar todas as coisas. Versículo 6. Olha o que ele vai dizer. O pai dele foi ruim, irmão. Foi ruim o pai dele. Foi ruim. Mas só que o pai dele não foi ruim sozinho. Versículo 6. Porque os nossos pais transgrediram. Quem era o pai deles? Levitas e sacerdotes. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus. Eles deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Se o sacerdote, se os levitas, quando o tribulado do acaso falou assim: vamos fechar a porta da igreja, se eles falassem assim: ó, você pode fazer o que você quiser aí fora, mas da porta do templo você não toca. Na porta do templo você não mexe, vai ficar aberta. Mesmo se o povo não quiser entrar, a porta vai estar aberta. Se eles tivessem se posicionado, mas o tribulado de Acaz influenciou o sacerdote Urias. Urias, não Uzias, Urias. E o Uzias fechou a porta. Aí, irmãos, vê que o negócio vai só piorando. Versículo 7. Depois que eles deram as costas para o Senhor, também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Aí, porque eles fizeram tudo isso, olha o que aconteceu no versículo 8. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Por isso que eu falei que estava um caos. Estava caos, irmão, estava destruído. Porque eles se afastaram do Senhor. E os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Porque os obreiros deram as costas para Deus e fecharam a porta da igreja. Fecharam as portas da igreja. Mas ele quis restaurar o altar. Ele quis abrir a porta da igreja. Ele quis reconstruir o que estava em ruína. Vamos fazer. Por isso que ele vai dizer: agora me veio o coração. Agora me veio o coração. Façamos uma aliança. Façamos um concerto com o Deus de Israel, para quem sabe agora Ele vai se afastar a sua ira de nós. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza.
Ele vai dizer lá na frente, se nós nos voltarmos para Deus, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Se nós nos voltarmos para Deus, Deus vai nos perdoar. Ele vai dizer isso, irmãos, porque ele sabia que se ele se rendesse ao Senhor, o Deus de Israel, Deus viria ao seu encontro e restauraria a casa, o altar. Comece, irmãos, a restaurar, a reparar as brechas. Olhe para a tua vida, como nós falamos aqui na oração, Deus nos sonda e nos conhece. Ele sabe, irmãos, Ele nos esquadrinha. Ele sabe, irmãos, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar. Começou aqui uma mudança no ministério, uma mudança nos obreiros, foi a primeira coisa. Eu não posso, mas se os obreiros se santificarem, se os obreiros começarem a buscar a Deus, a gente vai poder abrir novamente a porta da casa do Senhor. E foi o que eles fizeram, irmãos, porque agora me tem vindo ao coração. Em outra versão vai dizer, eu pretendo, eu resolvi, estou determinado, eu vou buscar Deus, não sei vocês, mas eu estou querendo buscar mais a presença do Senhor, agora está no meu coração, eu vou buscar mais a presença do Senhor, não sei vocês, mas eu vou buscar a presença do Senhor. Vamos fazer um concerto, uma aliança com o Senhor. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos uma restauração, precisamos tirar a imundícia do nosso meio. Precisamos tirar toda a imundícia. E eles vão aqui, irmãos, reparar a casa do Senhor. 8 dias. Primeiro eles se santificaram para fazer a obra de Deus, para subir no altar, para louvar, para tocar, para pregar, para orar, para fazer a obra de Deus. Sem santificação, você está fazendo a tua obra, não a obra de Deus. Porque aquele que faz a obra de Deus se santifica, porque sabe que o nosso Deus é santo. E se não for em santidade, nós não podemos agradar a Deus. Então a primeira coisa, tira toda imundícia. Ele vai dizer, versículo 11, meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para este serviço, para ser de seus ministros e queimadores de incensos. E queimadores de incensos. Não dá, irmãos, para queimar incenso sem santidade, sem santificação, sem comunhão com Deus. Se nós queremos ser queimadores de incenso, aqueles que adoram ao Senhor, aqueles que louvam ao Senhor, precisamos nos santificar. Precisamos buscar a presença do Senhor. Irmãos, eles ficaram 8 dias, limpando, tirando toda a imundícia, vai dizer o texto. Eles tiraram toda a imundícia. Interessante que quando eu vi imundo, se você tirar o i, fica mundo. Tirou tudo que era do mundo dentro e colocou para fora. Tira tudo que é imundo do seu coração, para que você possa abrir novamente as portas do templo, para que Deus possa vir. Porque a gente fica falando, Deus vem, Deus me enche, Deus me renova. Você já viu aquele programa, Os Acumuladores? Já viu? Nossa, a pessoa vai acumulando tanta coisa que ele acha que é bom, que ele vai achando na rua e vai colocando. Chega numa situação, é problema, né, irmão? Tem problema, algum distúrbio que faz a pessoa ficar acumulando. Chega uma hora que ele não consegue mais entrar dentro de casa. E as pessoas vão lá para ajudar, para tentar organizar, limpar, e a pessoa fica brava, que não quer desfazer das coisas, irmãos. E às vezes a gente é assim, acumuladores de coisas, que está tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Nos acumulamos de tantas coisas, é mágoa, é ressentimento, é distrações, são vícios, é pecado, e nós vamos acumulando, e nós vamos sufocando o Espírito Santo. Mas quando eles começaram a colocar a imundícia para fora, as coisas começaram a aparecer. Eles foram buscar mais 8 dias, se santificando,
e santificando o templo, santificando as coisas para o Senhor, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quando nós tocamos é para a glória de Deus, essa bateria é para a glória de Deus, a guitarra é para a glória de Deus, o teclado é para a glória de Deus, não é usado para outra finalidade não ser para adorar a Deus. Porque às vezes, irmãos, nós estamos colocando tanta imundícia. Imundícia, tira o i, fica mundo. Vamos colocando tantas coisas do mundo, acumulando tantas coisas do mundo, que não tem mais espaço para o Espírito Santo. Eu estava vendo uma pastora, ela é juíza, essa pastora, se eu não me engano o nome dela é Tereza, ela trabalha muito na área de libertação, e ela estava falando que ela foi pregar numa igreja, ela foi ministrar numa igreja, presbítero Renan. Aí o pastor, tem pastor que é uma benção, aí o pastor chegou e falou assim, ô irmã, você pode fazer um favor? Tem uma irmã lá que ela canta no louvor, mas eu já falei para ela, eu já expliquei, que ela não pode ficar ouvindo música do mundo, que ela tem que ouvir louvor, para que ela possa estar subindo no altar, para estar ministrando para a igreja, mas ela não entende. Você pode conversar com ela? Aí a irmã, né, falou assim, poxa pastor, mas isso é tarefa tua, né, tua obreira, tua, né, do teu ministério, mas tudo bem, vamos lá. Chegou, sentou com a irmã, falou assim, eu já sei que a senhora vai falar. O pastor deve ter falado já, né? Aí ela pegou e falou assim, então, irmã, posso fazer um propósito aqui com você? Você vai ficar essa semana aqui, de segunda até domingo, ouvindo só louvor. Só louvor, e você vai começar a orar, quando você estiver ouvindo o louvor, você vai falar assim, Senhor, que o Espírito que estiver na letra desses louvores possa estar enchendo a minha vida. Você vai fazer esse propósito essa semana. Mas na semana seguinte, você vai fazer o contrário. Você vai ouvir só a música que você está acostumado a ouvir do mundo. E você vai falar assim, Senhor, que os espíritos dessas músicas possam entrar no meu coração. Não, aí não, né? Então você sabe que você está errada. A gente sabe, irmãos, que está fazendo o que está errado. Mas a gente está fazendo. Mas se a gente quer abrir as portas do coração para ser cheio do Espírito Santo, tem que tirar a imundícia, tem que tirar as coisas do mundo, para que Ele possa encher as nossas vidas com a presença do Senhor. 8 dias tirando a imundícia, 8 dias se santificando. Não, essa caixa aqui vai ser para a glória do Senhor. Tirou o pó, passou o óleo, é para a glória do Senhor. Esse altar é para a glória do Senhor. Tirou o pó e limpou. E essa mesinha é para a glória do Senhor. Foram 8 dias, irmãos, limpando e consagrando, limpando e consagrando. Quando terminou, eles avisaram Ezequias. Ezequias, está tudo preparado, está tudo pronto. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que eles acordam bem cedinho, de madrugada. E vamos lá então, vamos sacrificar o Senhor. E Ezequias prepara os animais para sacrificar diante do Senhor. E eles pegam aqueles animais e começam a sacrificar diante do Senhor. E eles vão sacrificando, porque ele falou, esse sacrifício é para Deus perdoar os pecados de Judá. Esse sacrifício é para Deus perdoar os nossos pecados. Irmão, oh glória, Jesus foi o sacrifício para perdoar os nossos pecados. Por isso vai dizer a palavra do Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam na carne, mas andam no Espírito do Senhor. Tira a imundícia, para que Deus possa restaurar o altar, para que Deus possa restaurar a comunhão com Ele novamente. Oh glória, Ele quer estar mais perto, Ele quer se revelar, Ele quer se manifestar, mas precisamos tirar a imundícia. Precisamos tirar a imundícia para que o Senhor possa trazer novamente a restauração. Porque Ele vai dizer aí que nós lemos no versículo 8 e 9 que os pais pecaram e por isso que eles estavam passando por toda aquela calamidade. Até o território deles foi possuído pelos inimigos. O território estava diminuído, porque os inimigos tinham tomado deles. Porque a casa de Deus estava fechada,
Mas ele falou, vou restaurar, porque a porta da casa de Deus não pode estar fechada. Ela precisa estar aberta. A porta da casa de Deus não pode estar fechada para Deus, mas só para o pecado. A porta da casa de Deus só pode estar fechada para o pecado, mas não para Deus. Por isso nós vamos tirar toda a imundícia, para que Deus possa se revelar e se manifestar no nosso meio. Versículo 5, ele vai pedir para os levitas e sacerdotes se santificarem. No versículo 6 ele vai dizer, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e deixaram, e desviaram, e deram as costas para o Senhor. Versículo 7, também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas. A lâmpada simbolizava o Espírito Santo de Deus. Quando a lâmpada estava acesa, não era só para clarear o tabernáculo, a casa de Deus. Quando a lâmpada estava acesa, era o sacerdote dizendo para Deus, a tua presença ainda está acesa no meio do povo de Judá, no meio do povo de Deus. A chama, aquela lâmpada, simboliza o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a presença do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós precisamos tirar toda a imundícia. Precisamos limpar as nossas vidas, para que a presença do Espírito Santo seja manifestada em nossas vidas. Que nós possamos começar a fazer uma limpeza e acender as lâmpadas, para que a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, possa permanecer acesa. Possa estar nos guiando, possa estar nos direcionando, para buscarmos cada dia mais a presença do Senhor. Porque você lembra quando o diabo vai tentar Jesus, lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, quando ele começa a tentar Jesus no seu jejum de 40 dias, e ele começa, está escrito. E Jesus fala, também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Porque aquele que conhece a palavra de Deus, ainda que tentam tirar do contexto, conhece o texto. Está escrito, mas também está escrito. Que nós possamos a cada dia, irmãos, manter a chama da palavra acesa nos nossos corações. Mas era só para o sacerdote, pastor. Não, irmãos, olha o que diz Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu era treva, mas agora eu sou luz. Você era treva, mas agora você é a luz. Você tem que ser exemplo para os fiéis. Nós temos que ser luz por onde nós passarmos, irmãos. Nós temos que ser luz, porque hoje nós temos o livre acesso para estarmos na presença do Pai. Todos nós somos sacerdotes, porque todos nós temos liberdade hoje de entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Não precisa mais, pastor, ora por mim. Você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar diretamente com Deus. Não precisa pedir para um para interceder para o outro. Não, você tem o livre acesso para entrar na presença do Pai. O véu foi rasgado, Nós só precisamos manter a lâmpada acesa, a luz da comunhão acesa, a luz da presença acesa nos nossos corações. Porque enquanto nós estamos orando, eu estou dizendo, a lâmpada está acesa, Senhor. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou dizendo, a lâmpada está acesa, Senhor. Quando eu estou me santificando, a lâmpada está acesa, Senhor, que nós possamos abrir as portas dos nossos corações para termos essa comunhão com Deus. Precisamos queimar incenso. O incenso era queimado de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. O incenso, eles pegavam
um incensário, que era uma cumbuca, colocava carvão, colocava perfume e fazia fumaça perfumada na presença do Senhor. De manhã, louvando ao Senhor. De manhã, orando ao Senhor. De manhã, adorando ao Senhor. De tarde, orando ao Senhor. Louvando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Todos os dias eles faziam isso na presença do Senhor. Por isso que ele vai dizer que nós sejamos incensários na presença do Senhor, para que nós possamos de manhã estarmos orando, de manhã estarmos louvando, de tarde estarmos orando. Hoje não tem dia de culto, hoje não é dia de culto, hoje não tem culto. De manhã orando ao Senhor, de manhã louvando ao Senhor, de tarde adorando ao Senhor. Irmãos, que assim seja a nossa vida na presença do Senhor como incensário, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, adorando ao Senhor. Ah, irmão, a nossa vida vai mudar. As coisas vão mudar, é de manhã, é de tarde, para que possa subir na presença do Senhor como cheiro de incenso suave e aroma agradável às narinas do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: vós sois o bom perfume de Cristo. Para subir na presença dele, tem que tirar toda a imundícia. Para subir na presença do Senhor, nós precisamos todos os dias, irmãos, colocar carvão, que é a oração. Colocar o perfume, que é a nossa adoração. Todo dia. Como o pastor Luizinho disse aqui quarta-feira, que ele estava com muita coisa para resolver, estava cansado, ele falou: Deus, eu não vou orar hoje não, é a mesma de ontem. Aí Deus falou: não é assim. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero falar com você. Eu quero que você fale comigo. E às vezes a gente faz isso, irmãos. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, Senhor, bom dia. Ctrl+C, Ctrl+V. É a mesma de ontem. É a mesma de ontem. É a mesma da quarta, é a mesma da quinta. Não, irmão, é todo dia. Colocava o carvão, colocava o perfume e orava ao Senhor. Louvava ao Senhor, adorava ao Senhor. Aí ele vinha, irmãos, aí ele vinha. E às vezes a gente quer as coisas tão fáceis, mas tem que buscar a presença de Deus, porque isso, irmãos, mostra, revela que o nosso coração está sedento pela presença do Senhor. Versículo 25 vai dizer assim: e pôs os levitas na casa do Senhor símbolos, saltérios e harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, e o vidente, o rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas. Enquanto, irmão, Ezequias restaurou o ministério de louvor na igreja, porque estava tudo, quando o tribulado do Acás foi reinar, ele quebrou tudo. Mas eles restauraram os instrumentos, para que na casa do Senhor voltasse novamente o louvor, para que na casa do Senhor voltasse novamente o momento da adoração. E quando eles estavam queimando os holocaustos, pedindo perdão para Deus, outra parte dos levitas e sacerdotes estavam tocando, louvando e tocando trombetas na presença do Senhor. E o Senhor foi recebendo o perdão dos seus pecados, foi purificando os seus pecados. Versículo 27, Ezequias deu ordem que oferecesse o holocausto sobre o altar, e o tempo em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, e com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel, e toda a congregação se prostrou, enquanto o cântico e as trombetas eram tocadas, tudo isso até que o holocausto acabou. Não foi pouco tempo, não, irmão. Foi pouco tempo não, foi muito tempo. Mas enquanto estava queimando, o louvor também estava queimando. A vida deles estava queimando. A vida deles estava acesa na presença do Senhor. Ah, irmão, nós precisamos acender a chama nos nossos corações. Para, como disse Wesley, Senhor, põe fogo no meu coração para que todos me vejam queimando.
Põe fogo na minha vida para que todos me vejam queimando, Senhor. Nós precisamos, irmãos, voltar nosso coração, a nossa vida para o Senhor. O holocausto estava sendo queimado, mas Jesus já foi o holocausto derramado na cruz do Calvário para perdoar os meus e os teus pecados. Ele foi o suficiente, o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais sacrificar animais no altar, porque o sangue de Cristo foi suficiente. Foi suficiente. Os levitas estavam dispostos. Estou terminando, capítulo 30, versículo 26 vai dizer assim: e houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. A alegria foi tão grande, irmãos, porque a porta da casa do Senhor estava sendo aberta novamente, que depois de 200 e tantos anos, que não tinha mais a celebração da Páscoa, eles puderam celebrar novamente a Páscoa do Senhor. Aí vai dizer aí no versículo 31, capítulo 31, versículo 5, e depois que se divulgou esta ordem, os filhos trouxeram muitas primícias de trigo mosto, azeite, mel e todo o produto do campo, também os dízimos, e trouxeram em abundância. Começaram a trazer tantas coisas. O próprio rei Ezequias trouxe 1000 animais para sacrificar. Os príncipes trouxeram mais 1000, e depois que eles trouxeram, eles abriram para o povo, para que o povo também pudesse trazer. O coração dele era tão sedento por Deus, porque Judá estava buscando ao Senhor, mas ele falou: vamos fazer carta, carta convite, convida toda Israel, não só Judá, mas todo Israel, para que possam vir aqui na Páscoa, para nós celebrarmos ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer, que quando eles recebiam as cartas, eles riam e zombavam. Tamanha distância do povo para com Deus. Eles riam e zombavam de Deus. Mas alguns aceitaram o convite, e vieram e sacrificaram ao Senhor. E quando eles vieram com seus animais para sacrificar ao Senhor, eles não tiveram um tempo no meio da caminhada de se santificar. Aí Ezequias orou ao Senhor e falou: Senhor, perdoa o pecado deles, que eles não tiveram tempo de se purificar, de se santificar. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Ezequias e aceitou o sacrifício do povo que veio de tão longe para adorar e buscar a presença do Senhor. Porque o coração sincero, Deus conhece, e Deus aceita o sacrifício. Eles buscaram ao Senhor. Versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram seus dízimos, os bois, as ovelhas, e consagradas ao Senhor, o seu Deus, e fizeram montões. E eles começaram, irmão, se você ler o capítulo 31, vai falar só sobre oferta, dízimo, oferta ossada, só sobre dinheiro, só sobre isso, riquezas, porque eles estavam vindo, estavam trazendo. Aí o rei vai perguntar para o sacerdote: vocês estão precisando de alguma coisa? Não, rei, não estão precisando de nada, porque depois que o Senhor falou para o povo vir trazer a oferta no altar, só tem montões, a gente não está tendo nem onde guardar. Aí o rei falou: então constrói lugares para que possa armazenar o que o povo está trazendo. E a Bíblia vai dizer que por 7 meses eles fizeram isso, trazendo de montões, e montões e montões, porque o povo, vai dizer a Bíblia, que o povo estava com alegria de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, porque não só abriu a porta do templo, mas abriu também a porta dos corações, e o povo começou a vir com alegria na casa do Senhor. Versículo 11, do 31. Então ordenou Ezequias que preparassem câmeras para o Senhor, e assim preparar para guardar. Agora, para finalizar, versículo 20, do 31. Assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. E toda a obra que começou no serviço na casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus,
ele a fez de todo o seu coração. Consequência, e prosperou. Primeira coisa, antes de subir no trono, eu vou colocar Deus na frente. Porque se eu fizer um concerto com Deus, o resto vai se encaixar. Esse é o nosso problema. A gente busca consertar do nosso jeito. Não dá certo, aí a gente vai buscar o Senhor. Não faça isso. Faça como Ezequias. Coloca Deus na frente. Deus está ruim aqui o negócio. Mas eu vou pôr o Senhor na frente. Eu vou buscar primeiro o Senhor. E é interessante que o povo era generoso para trazer. Só que o país estava em crise, irmãos. O povo não estava prosperando, eles estavam em crise. Estavam perdendo territórios. Mas tudo que eles tinham, primeiramente, vou trazer para o Senhor. E tudo que Ezequias propôs a fazer no seu coração, ele fez. E Deus o prosperou. E Deus o prosperou. A Bíblia vai dizer, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. A porta está fechada. A porta do templo está fechada. Se ele está batendo é porque está fechada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, lembra que nós falamos semana passada? Que o pecado não é quando nós caímos, é quando nós paramos de ouvir a voz de Deus. Deus fala, vai, você fica. Fica, você vai. Quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, a gente já se perdeu. O pecado vai ser só a consequência. Porque quem está ouvindo a voz de Deus, ops, para, não vai por aí. Segura. Não, eu vou resolver, Senhor. Não, calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não, essa aí eu vou resolver do meu jeito, Senhor. Ah, eu vou descer da cruz. Não, não desce não, irmão. Fica nos pés da cruz. Deixa Deus na frente que vai dar certo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Ceiarei com ele e ele comigo. Não dá para participar da Santa Ceia com imundícia no coração. Com a porta fechada. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O Senhor nunca falou que nós não devemos participar da Santa Ceia. Examina e coma. Examine-se a si mesmo, não teu irmão. Examine-se a si mesmo e coma. Então nós vamos examinar a nossa vida para participarmos da Santa Ceia. Porque o Senhor está à porta. Mas quantos querem ceiar com Ele? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar.